Bom, estamos de volta com mais um vídeo dentro do canal No Daio com Ciro César. E hoje conversamos com aquele profissional que você já conhece, pertence aí aos grandes nomes, aos grandes quadros da Praça é Nossa, semana passada, dando continuidade nessa, com Oscar Pardini. Oscar, que bom ter você aqui de novo. Não, meu velho, estamos juntos sempre. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é fazer humor no rádio, o que é extrair o riso das pessoas sem elas olharem para você, conhecerem o teu rosto. Como é que é essa experiência, essa técnica? Bom, eu queria te falar primeiro que, na minha definição, você ser artista, de forma geral, seja em qualquer tipo de arte, então, seja na música, no humor, na literatura, no balé, na escultura, eu acho que ser artista é dividir com os outros o que há de melhor em si mesmo. Então, isso é uma coisa que flui naturalmente. Eu aproveito a oportunidade para te dizer, é uma coisa muito comum no final do show, quando as pessoas sobem lá para fazer selfie, para fazer entrevista, trabalhos de faculdade, pessoas que hoje, pelas redes sociais, perguntam pra gente, eu quero ser humorista, olha, eu estudo teatro, o que eu faço? Então, assim, olha, minha filha, sabe, meu sonho, minha filha, já tirei várias fotos, é que ela faça teatro, é que ela faça... Então, eu quero dar um exemplo geral, é que ninguém pode dividir com ninguém o que não tem. Você não pode matar a sede de alguém se você não tiver água, você não pode iluminar um local escuro se você não tem luz, né? Então, assim... as pessoas, elas são, como a gente aprende na escola, os astros celestes. Existem os luminosos e os iluminados. Então, na profissão também é assim, né? Tem aqueles que querem brilhar com a luz alheia, que são os iluminados, como é a lua. Existem os luminosos, que são o sol. Então, a pessoa tem que descobrir, para ela ser feliz, a pessoa tem que ser feliz para depois ela ser vitoriosa. Para ela ser feliz, ela tem que descobrir no que ela tem luz própria, no que ela é luminosa, não no que ela vai depender de outra para ser iluminada. Não, porque ela é luminosa. Se você não é luminoso, por exemplo, no humor, na dança, na música, você vai procurar um outro caminho. Se você este é o seu caminho. Então, o humor é o seguinte, ele, como qualquer outro tipo de arte, ele flui naturalmente. Quando eu cheguei no rádio, eu só procurei uma chance de fazer aquilo que eu queria. É uma coisa que fluía normalmente. Então, quando eu cheguei no rádio, foi uma coisa muito curiosa. Porque eu sentava, eu escrevia o texto, e aí eu pontuava para eu mesmo ali. Então, eu fazia o texto, colocava assim, aí eu observava assim. Eu criava uma situação e punha a situação no papel. Aí eu queria assistir aquela situação auditivamente. Então, na hora que eu ia para o estúdio e eu gravava a locução, eu ia acompanhar a montagem ali no estúdio. Aí eu falava, peraí, aqui tem que pôr uma música. Não, põe um eco aqui. Não, aqui tem que pôr um som de carro. Põe a buzina. Não, mas som de carro é rua, pô, tem que pôr um eco aqui. Tal. Eu ficava imaginando, assim, que eu tinha que assistir aquela cena de olhos fechados. Então, e dava certo isso. Eu tinha que fazer com que o público assistisse a cena e não apenas ouvisse. O rádio é o seguinte... Você nunca vai fazer com que a pessoa enxergue o que você está passando, mas com que cada um enxergue ao seu modo. Mas a mensagem tem que ser a mesma. E você, quando pensa humor no rádio, você tem que se preocupar também com a ambiência daquilo, né? Se você está falando dentro de um aquário, por exemplo, você está junto com os peixes, você tem que criar aquele ambiente de glup, 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 para quem está do lado de fora imaginar que você está dentro de um aquário. E assim, cada ambiente cria-se, né, aquela ambiência sonora. A ambiência sonora e a veracidade da sua interpretação. Exatamente. Né? Porque você tem que envolver a pessoa na interpretação. Exatamente. Por exemplo, tem um detalhe. Eu estou conversando com você, você está conversando comigo. Nós estamos fazendo aqui uma inflexão natural das coisas. E se você transcrever a nossa conversa para um papel, eu duvido que você releia o que você escreveu nas inflexões, nas tonalidades e na pontuação que você está conversando comigo. E a mesma coisa. É muito difícil. Né? É verdade. Então, quando eu escrevo um texto para alguém gravar, eu costumo dizer o seguinte, entenda o texto. Imagine-se dentro da cena. Pronto. Se você quiser colocar uma palavra a mais ou tirar, não importa. Mas diga a mesma coisa aqui, que está no texto. Porque você tem que conversar com quem está do outro lado. Você não tem que ler o texto, você não tem que decorar o texto. Aproveitando o teu gancho, quando você
cria um personagem, ou quando você imita um personagem, na televisão principalmente, você faz personagens dos mais variados, do cenário do humor, cenário do entretenimento, do cenário político. Como é que você faz? Você analisa os trejeitos da pessoa, você observa, como é que você cria e faz isso tão perfeito? Eu presto muita atenção na forma de expressão da pessoa, porque quando eu escrevo alguma coisa, eu procuro ser fiel à minha ideia, então acho que eu já tenho essa assimilação. Quando eu escrevo uma situação, eu procuro transmitir ela da melhor maneira possível. Então, da mesma maneira, quando eu olho alguma coisa, eu acho que é como dirigir, eu acho que é um procedimento automático. Você é considerado o melhor imitador do Silvio Santos. Como é que você... Mas por que você acha isso? Porque todo mundo fala... Ai, bem bolado, gostei. Eu vou falar pra ele. E ele nunca te falou nada? Ó, tá exagerando, já falou? Falou. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava no Gugu, o Gugu, na época da Casa dos Artistas, o Gugu trocava de horário com ele no ar. Não sei se você lembra disso. Terminar o programa do Gugu, começar a Casa dos Artistas. Lembro. O programa Casa dos Artistas era ao vivo, portanto o Silvio ficava nessa troca de horário. E várias vezes eu cruzei com ele lá. E uma vez eu cruzei com ele no corredor, ele brincou comigo, falava comigo. E uma vez ele falou assim, olha, você tá me zoando muito. Você no Gugu, você tá me denegrindo no Gugu. Mas teve uma vez que foi muito marcante, que ele estava meio afastado. Ele estava no condomínio dele, tem uma casa num lugar chamado Celebration, um condomínio em Miami. E o repórter que trabalhava com o Gilberto Barros foi lá, não sei se você lembra dessa ocasião, filmou o Silvio, estava com uma camisa de bermuda, uma camisa florida, etc. Flagrou o Silvio e entrevistou o Silvio lá. E eu fiz um quadro do Silvio Santos na praça, na época, brincando com essa situação. Quando eu fui devolver as roupas, eu fiz esse quadro no SBT, depois fui fazer lá no Gilberto Barros, porque o repórter era dele, o SBT autorizou. Bom, na parte de trás do corredor dos estúdios, tem uma faixa amarela que separa a parte que você pode andar da parte onde transitam os cenários. Eu estava andando ali, indo devolver no guarda-roupa e estava com as roupas no braço, microfone, as coisas que eu usei. E escutei assim, ô Pardini. E eu fiquei meio assim, eu achei que era alguém brincando, aí eu olhei, era o cara. O cara. E deu aquela gelada, né? Aí ele falou, você assustou, onde é que você está indo? Eu falei, estou indo devolver as roupas que eu usei para fazer uma brincadeira com você. Ele falou, eu assisti a brincadeira, mas deixa eu ver, o que é que você tem aí? Eu fui falando para ele, eu estou com terno, Aí ele foi falando, esse paletó era meu esse paletó. Sabia, eu usei muito esse paletó. Deixa eu ver, esse sapato não era meu, a gravata era minha. Aí foi falando e tal. Aí quando chegou no microfone, ele pegou o microfone na mão e falou, esse microfone aqui, você faz o seguinte, esse daqui você não venda, não perca e não empreste para ninguém. Porque esse daqui só existem dois, o que eu uso e este aqui é aquele que eu caí. Lembra que ele caiu? Tem um vídeo na internet que ele cai num água. Sim. Ele estava sentado, queimou. É um microfone, é um Sennheiser, de bolinha, estava sem o cabo. Eu lembro, ele caiu. Ele falou, agora só existem dois, um comigo e um com você. Então esse daqui você leva, esse daqui você não entrega para mais ninguém, é o meu presente para você. Olha só levar. Que legal. Cara. Eu tenho esse microfone, quando a gente faz teatro eu uso, guardo as 7 chaves, né? Ou quando eu faço algum evento corporativo eu uso, mas ele fica comigo o tempo todo, não deixo em camarim, não deixo em lugar nenhum, nem na televisão eu não uso, que é um troféu isso daí, né? Muito legal. Né? Esse é Oscar Pardini, tudo e mais um pouco. Eu conheci o Pardini já há muitos anos, sabia do carinho dele pelo rádio, pela televisão, pela profissão, mas hoje eu estou realmente confirmando tudo aquilo que dizem de você. Um grande ser humano, um grande profissional. E eu não gostaria de deixar de registrar a tua presença aqui. Johnny, por favor, vamos deixar com o Pardini uma recordação da Rádio Oficina. Muito obrigado, que fantástico. Esse troféu que a gente deixa com cada um que vem nos visitar aqui. Olha aí, pode dar um detalhe aqui, eu amo rádio, porque eu amo rádio realmente, é fruto do meu trabalho, é uma das raízes de tudo que eu faço e foi por ele, como eu acabei de dizer agora, né, foi por ele principalmente que eu consegui chegar ao meu público, também chegar à televisão e chegar até aqui hoje para ter oportunidade de dizer como é que é o rádio, como é que a gente chega até as pessoas. Muito obrigado.
Sucesso Muito bom. sempre, Sucesso. viu? Que a Oscar semente Pardini, que você obrigado, plantou meu aqui velho. seja eterna, porque é fantástico o seu trabalho. Obrigado. Tá bom? Esse é mais um vídeo do nosso canal no Dial com Ciro César. Muito obrigado pela sua presença. Semana que vem estaremos aí com mais conteúdos para você, mostrando o rádio de dentro para fora, para você conhecê-lo de fora para dentro. Não se esqueça de divulgar aos amigos, compartilhar se você gostou. E é sempre assim, o rádio é redondo, não tem canto para a gente se esconder. É isso aí. Valeu, gente! Muscle.